Oi amigos, beleza? Continuando então nossos vídeos de corrente elétrica, no nosso estudo de eletrodinâmica, nós vamos ver agora alguns efeitos da corrente elétrica, algumas coisas que a gente observa no dia a dia por causa da corrente elétrica. O primeiro efeito que eu separei aqui é o efeito Joule. Ele é o mais importante de todos, tá? Agora, a partir de agora, é o que a gente vai mais estudar. O que é o efeito Joule? Toda vez que a corrente elétrica passa, ela é um movimento de elétrons, de cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas estão se chocando com o material, estão se chocando entre elas, então elas liberam energia, elas esquentam aquele material. Essa liberação de energia térmica, essa liberação de calor, esse aquecimento de um fio ou de um condutor, por causa da passagem de corrente elétrica, a gente chama de efeito Joule. Tá bom? Então o efeito Joule ele é o aquecimento de algum condutor por causa da passagem de corrente elétrica. O efeito fisiológico é o choque. O choque que nós tomamos. Quando a gente coloca o dedo na tomada, a gente pode tomar um choque. O que é esse choque, então? Esse efeito fisiológico? São contrações musculares. Ó, vou anotar aqui. Contrações musculares. O choque, ele envia uma mensagem para o nosso músculo, para o músculo fechar. Então, olha só, eu não sou especialista na área, mas essas contrações musculares são como se fossem involuntárias, recebendo uma ordem de um chefe que não é o dele. Então, ó, o cérebro manda minha mão fechar, ela fecha. Agora, se eu coloco a mão na tomada, o choque vai enviar uma mensagem, um pulso elétrico para o meu músculo e ele vai fechar. Então são contrações musculares involuntárias, tá bom? O efeito químico é o movimento que eu já falei de íons. Quando a solução iônica ela é percorrida por uma corrente elétrica, ela vai gerar um movimento de cátions e de ânions. Então aqui, ó, o efeito químico ele ocorre por causa dessa corrente elétrica. Uma diferença de potencial numa solução iônica gera esse efeito químico. A gente pode observar também numa lâmpada fluorescente, por exemplo. Tá? Você vai estudar isso melhor lá na química, tá bom? O efeito luminoso é emissão de luz, claro. Então, alguns materiais, quando eles são percorridos por corrente elétrica, eles vão emitir luz. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela tem lá uma solução iônica lá dentro. Quando ela é percorrida, ela está sob baixa pressão, os elétrons vão trocar de camada, isso aí não importa muito agora, e eles vão emitir luz quando eles voltarem para a camada original. Então esse efeito luminoso aqui é a emissão de luz, tá bom? E além disso, um efeito que a gente não vai estudar tanto agora, mas que ele é importante lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com a corrente elétrica alternada, é o efeito magnético. Como assim? O efeito magnético, ele vem quando eu tenho uma corrente elétrica alternada. Mas se a minha corrente é alternada, quer dizer que ela está invertendo o sentido, quer dizer que ela está mudando o valor dela também o tempo inteiro. Isso gera um campo elétrico que também vai mudar de valor. Então é um campo elétrico variável. Só que toda vez que eu variar o campo elétrico, aparece um campo magnético, que também é variável. Então isso aqui não é muito importante você saber agora por que das coisas. Mas já é interessante você lembrar, ó, quando eu tiver uma corrente alternada, o campo, por ela estar mudando, né, cada hora no sentido, o campo ele vai variar. Ora ele vai ser para um lado, ora ele vai ser para o outro. Isso vai gerar também um campo magnético que também varia, ora para um lado, ora para o outro. Beleza? Então são nossos efeitos. Joule, aquecimento. Fisiológico, são as contrações musculares por causa da passagem de corrente elétrica. Químico é a movimentação de íons numa solução iônica. Ó, ficou errado aqui, hein? Soluções iônicas. Deixa eu arrumar. Soluções iônicas. O efeito luminoso é, por exemplo, a emissão de luz quando gases de baixa pressão
são submetidos a uma diferença de potencial. Quando passar a corrente elétrica, ele vai emitir luz. E o quinto é o efeito magnético, que é a corrente elétrica alternada, gera um campo elétrico que varia, que gera um campo magnético que varia também. Beleza? Espero ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!